Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vale História. Hoje temos a honra de entrevistar Cláudia Wasser, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora de temas como História Contemporânea do Brasil e da América Latina, Identidade Nacional e Historiografia Latino-Americana, ela está na UFMG como convidada do seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, Diálogos Interdisciplinares e Desafios Contemporâneos, organizado pelo Grupo de Pesquisa História Intelectual da UFMG, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Política e Econômica da UEM. Em minha produção acadêmica, destacamos os livros A Teoria da Dependência, do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo, publicado pela FGV em 2017, e Palavra de Presidente, publicado pela Edurgues em 2002. No seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, a professora Cláudia Wasserman abriu o evento ministrando a conferência A Teoria da Dependência, do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo, que será o tema da nossa conversa. Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. A teoria da dependência é uma formulação teórica concebida no século XX que busca explicar e entender a maneira como se estabelecem relações político-econômicas entre os países do centro e da periferia do capitalismo mundial. Você poderia explicar, em termos gerais, em que consiste essa teoria e quais seriam as transformações conceituais e metodológicas nela observáveis ao compará-la no contexto de sua criação com o momento atual? Bem, bom dia, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com o pessoal da Vale História, da UFMG. É com muito prazer que eu faço essa conferência e essa entrevista. Então, a teoria da dependência, ela é sim uma formulação teórica que tenta explicar a relação entre centro e periferia, mas, sobretudo, ela é uma teoria que visa explicar a dependência. E não. Claro que a relação centro-periferia é uma relação de dependência, mas o que veio antes da teoria da dependência? Né? O que veio antes da tentativa de explicar a dependência? Vieram as teorias sobre o desenvolvimento. Então, a teoria da dependência ela veio substituir, de certa forma, as teorias do desenvolvimento. Porque nos anos 40 e 50, pós-Segunda Guerra Mundial, os intelectuais latino-americanos eles estavam muito interessados em entender as condições do take-off, ou seja, da arrancada para o desenvolvimento. Os países latino-americanos, os mais ricos, os mais desenvolvidos, Brasil, Argentina, México e Chile, viviam a substituição de importações, período da substituição de importações, da industrialização baseada na substituição de importações. Então, se a CEPAL, a CEPAL, que era uma comissão econômica para entender a América Latina ligada à ONU, e IUPES, que era um instituto também no Chile ligado à CEPAL para entender sociologicamente a América Latina, eles pensavam que os países latino-americanos podiam chegar ao mesmo patamar de desenvolvimento dos países hegemônicos do capitalismo. E nos anos 60, isso foi nos anos 40, 50, se aproximando dos anos 60, mas nos anos 60 a industrialização se revelou incompleta, a América Latina continuava dependente do setor primário exportador, o mercado consumidor latino-americano era muito pequeno e muito pobre para consumir produtos industrializados. Então, esse desenvolvimentismo, essa ideia, essa obsessão pelo desenvolvimento, ela deu lugar a uma tentativa de entender o que estava acontecendo, e daí surge a teoria da dependência, que então substitui a ideia do desenvolvimentismo pela ideia de entender a dependência propriamente dita. E eu acho que no mundo atual nós continuamos vivendo a mesma preocupação, porque as dimensões mais visíveis, se tu olhar assim, de cara, as sociedades latino-americanas, o que tu percebe? Atraso, dependência e desigualdade. Não tem outra coisa para ver nas nossas sociedades. Ou seja, tem outras coisas para ver bacanas, etc., né? Como nós, por exemplo, mas
as dimensões visíveis, né, sociais, econômicas, são essas: atraso, dependência e desigualdade. Então, surgem hoje, no mundo atual, outras teorias para explicar a dependência, para explicar a nossa condição periférica. Inclusive, eu vou começar a minha palestra hoje à noite, né, falando sobre isso, falando sobre o pessoal que criou a teoria ou a perspectiva ou o modelo teórico, não sei, sobre a decolonialidade, né? Que daí também procura entender a nossa condição periférica, a nossa condição de dependência, mas a partir de outros olhares, um olhar mais cultural. O pessoal da teoria da dependência, eles são de uma vertente mais econômica e social. E eles começam, então, por entender que aquele desenvolvimento autônomo do capitalismo, que os cepalinos, como o Celso Furtado, por exemplo, achava que poderia acontecer, ele não vai acontecer nunca, porque o capitalismo ele é um sistema único que se desenvolve de forma desigual e combinada. O que significa desigual e combinado? Combinado porque quando o sistema nos países desenvolvidos tem uma euforia, um crescimento, vai ter um crescimento também na periferia. Então, a diferença continua existindo. Cresce o centro, cresce a periferia. Quando há uma crise no sistema, tem uma crise no centro, mas a crise da periferia é maior ainda, porque ela depende de produtos primários, ela não tem industrialização, etc. Então, nós que somos os elos débeis do sistema, onde esse gap não vai deixar de existir dentro do sistema capitalista, e é isso que os teóricos marxistas da dependência entenderam, não vai deixar, esse gap não vai deixar de existir, porque nós somos os elos débeis do sistema. Então, resumindo, isso é a teoria da dependência e é como ela pode ser explicada no mundo atual, onde continua existindo essa diferença entre os países centrais do capitalismo e os países periféricos. Essa periferia muda de vez em quando, muda. Alguns países dão essa arrancada, sim, mas isso é próprio do sistema. Para o sistema existir, precisa existir o elo forte e o elo débil. Como você analisa a teoria da dependência, não apenas como uma doutrina econômica, mas como o resultado de uma geografia intelectual do exílio, um pensamento que emergiu da derrota política nos anos 60 e transformou na matéria-prima para a criação de um pensamento social verdadeiramente autônomo? Bem, quando eu comecei a pesquisa sobre os teóricos da dependência, que para exemplificar, né? Eu estudei um grupo de intelectuais que começou sua trajetória política na Universidade de Brasília. Na verdade, começou sua trajetória, alguns deles começaram a trajetória política aqui na UFMG, né? O Teotônio dos Santos e a Vânia Bambir eram daqui, e eles foram convidados pelo Darcy Ribeiro, junto com o Rui Mauro Marini e o André Gunder Frank, que era um alemão, um intelectual alemão que andava pela América Latina. Ele tinha sido expulso da Universidade de Chicago, onde ele não era bem aceito pelos teóricos do neoliberalismo, que já andavam por lá, né? Os chamados Chicago Boys, que depois vão para o Chile e tal. Bom, mas o André Gunder Frank, o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambir e o Teotônio dos Santos. Eu, como comecei minha graduação no final dos anos 70, final, 1979, tá? E então, no início dos anos 80, a gente lia esses autores, né? Esses autores ainda eram lidos na academia brasileira. Depois eles foram esquecidos. Eles não apareceram mais nas bibliografias dos professores, né, e dos pesquisadores. Então eu me interessei nesse período aí, 2015, 2016, eu me interessei por fazer uma pesquisa sobre eles. Mas eu pensava em fazer uma exegese dos textos.
pensava em retomar os textos deles, que são muitos, eles foram muito publicados no mundo inteiro, pouco no Brasil, mas muito no mundo inteiro. E eu pensei nisso, fazer simplesmente um trabalho sobre os textos. Mas daí eu me deparei com uma vida muito rica dessas pessoas, que começaram sua trajetória como um grupo de amigos na Universidade de Brasília, né, fazendo mestrado, dando aulas, e foram perseguidos pela ditadura, tiveram que se exilar, foram para o Chile. No Chile eles viveram outro golpe, eles foram muito bem recebidos, porque eles foram recebidos no auge do governo Allende. Muitos intelectuais tinham saído chilenos, saíram da universidade para compor o governo. Então os nossos intelectuais exilados, eles chegaram nas universidades chilenas até como gestores das universidades, né? O Teotônio dos Santos, ele foi gestor dentro da universidade lá de Concepción, num laboratório que se chamava CESO, né? Que era Centro de Estudos Socioeconômicos. E então eles viveram no exílio, no Chile, foram muito bem recebidos, publicaram, pesquisaram. Depois eles sofreram o golpe no Chile, do Pinochet. Eles foram para o México, onde já estava o Rui Mauro Marini. Então, assim, eles tiveram uma trajetória latino-americanista. Então, é um pouco, sim, a história do exílio também. E daí eu comecei a me encantar justamente pela história de vida deles, e não só pela trajetória intelectual, pelas coisas que eles escreveram. E o fato deles terem feito toda essa trajetória no exílio também permitiu que eles entendessem melhor a América Latina e que eles procurassem, como eu tinha dito antes, né, depois da decadência, da visualização de que o capitalismo autônomo nunca ia acontecer, eles começaram a criar essas teorias autônomas, originais, né? E que não dialogavam tanto com as teorias criadas para entender os países centrais do capitalismo. Porque até então, bom, até então, não vou nem dizer até então, vou refazer o meu pensamento. Desde o final do século XIX, início do século XX, na verdade, os intelectuais latino-americanos se debatem entre as teorias, utilizar teorias criadas para explicar a Europa e o desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos, e teorias autóctones. Vou te dar um exemplo. As teses do Sarmiento, do Domingos Faustino Sarmiento, que dizia, né, que nós vivíamos na civilização e na barbárie, ou seja, uma parte moderna e uma parte atrasada, e as teorias do José Martí e do José Henrique Rodó, que escreveu Ariel, e do José Martí, que escreveu Nuestra América Mestiça, e que dizia: a América Latina, dos Incas para cá, é muito mais importante para nós estudarmos do que a Grécia. A nossa Grécia é muito mais importante da Grécia, que não é nossa. É mais ou menos essa frase do Martí. Então, desde sempre, os intelectuais latino-americanos se debatem entre criar teorias próprias para explicar a periferia, para explicar esse mundo que não é o mundo desenvolvido, e teorias criadas externamente. Então, tem, por exemplo, uma outra dicotomia entre Víctor Aya de la Torre, lá no Peru, e as teses do Mariátegui, que também Mariátegui criando lá os 7 ensaios da realidade peruana, e o Víctor Aya de la Torre dizendo que essas teorias aí não serviam para explicar, tinha que usar, né, outros tipos de teorias. Então, assim, esse debate sempre aconteceu. E depois do exílio desses autores, isso se acirrou enormemente. E uma coisa interessante que me aconteceu fazendo essa pesquisa, foi que eu acabei me interessando não apenas pelo exílio, mas também pelo que aconteceu com eles depois da anistia. E depois da anistia,
eu me surpreendi que eles foram muito mal recebidos no Brasil. As ideias que eles traziam essas teorias que eles traziam, elas eram mal recebidas porque o Brasil vivia uma redemocratização conservadora e conciliatória, né, para esquecer o passado. E eles vieram e disseram e rejeitaram as teorias desenvolvimentistas, rejeitaram essa solução de aliança com a burguesia, rejeitaram a suposta capacidade das burguesias latino-americanas em desenvolver autonomamente o capitalismo. Então, foi muito interessante ver por que eles foram esquecidos e por que eles caíram no ostracismo, desde a época em que eu estudei até os anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. Para encerrar, a teoria da dependência convive, evidentemente, com outros corpos de ideias que buscam entender as relações político-econômicas que se constituem nas sociedades contemporâneas, como, por exemplo, o neoliberalismo. Dessa maneira, quais são as diferenças que você identifica entre os fundamentos propostos pela teoria da dependência e o ideário neoliberal? Bom, como eu já te falei, né, antes, o André Gunder Frank ele foi expulso da Universidade de Chicago, lugar ali onde ele fazia as pesquisas dele, onde ele era aluno, por não concordar com as ideias do Friedman, que já era, né, uma escola neoliberal que acabou produzindo os famosos Chicago Boys, que foram para o Chile, que criaram lá a primeira experiência neoliberal da América Latina. Mas o neoliberalismo, como prática política mesmo, como uma doutrina que acabou sendo uma receita para os países periféricos, vinda do Banco Mundial e do FMI, ela se estabeleceu mais nos anos 90. Né? Nos anos 90, e a primeira grande crítica ao neoliberalismo e que explodiu na América Latina em termos de movimentos sociais foi o Caracasso, na Venezuela, em 1989, vê que já é final dos anos 80, né? E em 1994, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Então, são os dois grandes marcos da crítica contra o neoliberalismo, que propõem esses ajustes para a América Latina. Os teóricos da dependência, por sua vez, entre eles o Rui Mauro Marini, especialmente, o que ele diz? Que a burguesia periférica, o mundo periférico, para compensar o intercâmbio desigual, o que é o intercâmbio desigual? Nós vendemos matérias-primas e produtos primários e compramos manufaturados. Então, a nossa balança comercial é desfavorável. A gente gasta mais do que vende, né? A gente compra coisas mais caras e vende coisas mais baratas. Então, o que ele diz? Que para compensar esse intercâmbio desigual de mercadorias, essas vantagens, essa desvantagem comparativa que os países periféricos têm, a burguesia nesses países periféricos, ela compensa isso com a superexploração do trabalho. Então, o neoliberalismo, ele justamente vem ajudar esta burguesia a superexplorar o trabalhador. E a pauperização é uma consequência disso. Daí o Caracasso, daí o neozapatismo, daí o Fórum Social Mundial propondo uma alternativa, um outro mundo possível, né? Então, a teoria da dependência, ela se contrapõe ao neoliberalismo nesse sentido, porque ela é uma teoria que explica o mundo periférico, explica o capitalismo, o que acontece no sistema capitalista como um todo, e explica também como o neoliberalismo, como esse receituário do FMI, do Banco Mundial,
para os países do mundo periférico, eles vêm para sugar mais excedentes ainda das nossas economias. Então, realmente, são muitas diferenças entre a teoria da dependência e o neoliberalismo, no sentido de que o neoliberalismo é uma proposta de ajustes econômicos que visa sugar mais excedentes, explorar mais ainda o trabalhador nas regiões periféricas, achatar mais ainda as nossas economias, e a teoria da dependência ela visa justamente explicar tudo isso e, no final das contas, visa também mostrar, do ponto de vista político, que a saída não é um capitalismo autônomo, porque nós, na periferia, sofremos de dois males. Os males oriundos, as contradições oriundas do desenvolvimento capitalista, que são próprias, né, da luta de classes, do desenvolvimento capitalista, do fato de ter, né, os despossuídos, as pessoas que só possuem sua força de trabalho para sobreviver, e os que têm, os que possuem, né, a propriedade dos meios de produção, essa contradição, e a contradição da falta de desenvolvimento também, que é a pobreza, que é a desigualdade e que é a dependência. Então, ela vem para explicar tudo isso e a teoria da dependência vem para dizer, dentro do sistema capitalista não há solução para esses três problemas. Porque dentro do sistema capitalista, a periferia ela é uma condição para a sobrevivência do sistema. Para que os trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos tenham melhores condições de vida, para que tenham um estado de bem-estar social, lá na Europa e nos Estados Unidos, agora não, né? Mas, vamos dizer, nos anos 80, 60, 70, para que houvesse um estado de bem-estar social, precisava existir uma periferia, precisava existir um lugar para sugar, para esses excedentes serem sugados. Então, a conclusão política é que dentro do sistema capitalista não há solução, portanto, a ideia deles é transitar para o socialismo. Então, eles são marxistas, eles têm convicção de que o socialismo é a solução, e o neoliberalismo, obviamente, é uma fase superior. Não vou dizer que é uma fase superior do capitalismo, né? Não vou parafrasear o Lenin aqui, né? Que o Lenin diz, né? Imperialismo, fase superior do capitalismo, mas é uma nova etapa, vamos dizer assim. A globalização e o neoliberalismo, eles em conjunto são uma nova etapa do capitalismo, né? Eles podem ser considerados uma nova etapa do capitalismo. E a teoria da dependência é justamente uma proposta, uma perspectiva de transitar do capitalismo para o socialismo em função do fato de que dentro do sistema eles não veem uma solução possível. Só para finalizar, eu gostaria de também frisar um detalhe que veio da minha pesquisa, que os teóricos da dependência, André Gunther Frank, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio Santos, eles escreveram dezenas de livros, dezenas de artigos, e eles são os teóricos da dependência. Mas eles também foram, como eu já disse na outra questão, eles foram menosprezados no retorno ao Brasil. E a corrente que prevaleceu foi a corrente representada pelo nosso príncipe, o Fernando Henrique Cardoso, né? Que acabou sendo presidente e que, quando presidente, disse: esqueçam tudo que eu escrevi. Mas ele continuou se colocando, ele, o José Serra, o Guido Mantega, continuaram se colocando como os pais fundadores da teoria da dependência. Só explicar que o livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que circulou desde 1968 no IUPES, né, que era no Chile, como eu comentei, o Fernando Henrique também estava exilado no Chile, na verdade, no caso do Fernando Henrique era um autoexílio,
E ele começou a circular em 68, o manuscrito. O livro do André Gunter Frank é de 1965. Então, essas teorias, elas são a teoria dos teóricos marxistas da dependência, Gunter Frank, Marine, Teotônio, Vânia, são anteriores à do Fernando Henrique. Mas por causa do ostracismo que esses autores sofreram, quem ficou conhecido como pai da teoria da dependência foi o Fernando Henrique. Mas a fórmula desenvolvimento do subdesenvolvimento, quem criou verdadeiramente foi o André Gunter Frank, seguido por esses outros autores. Professora, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vale História, agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Convidamos todas e todos a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vale História.